Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes de um relatório financeiro para entender como um fundo de investimento imobiliário conseguiu um ganho inesperado e, olha, um ganho gigantesco. Vamos descobrir juntos como isso aconteceu. Sabe, por trás de toda a compra online, de cada produto que chega rapidinho na nossa porta, existe uma infraestrutura física enorme. A gente está falando de galpões, armazéns, centros de distribuição e muitos deles, na verdade, pertencem a fundos de investimento que operam quietinhos ali nos bastidores. E é justamente sobre um desses fundos que a gente vai falar. Porque, de repente, em um único mês, aconteceu uma coisa extraordinária. Um pagamento surpresa na casa das centenas de milhões de reais simplesmente caiu na conta da empresa. E isso nos leva direto para o evento principal da nossa análise de hoje. Que pagamento foi esse que fez o relatório deste mês ser tão especial? O número é esse aí, 109 milhões 50.888 reais. É uma quantia realmente enorme que o fundo recebeu de uma vez só em janeiro de 2026. Agora, a parte mais interessante é de onde veio esse dinheiro. Não foi de aluguel, não. Veio da venda de um imóvel lá em Duque de Caxias. O fundo recebeu duas parcelas que somadas deram esses 109 milhões. E o mais curioso de tudo, a última parcela, que só venceria em julho, foi paga antes do prazo pelo comprador. Uma decisão voluntária que, mudou completamente a situação de caixa do fundo da noite para o dia. Bom, com o evento principal explicado, vamos dar um passo atrás para entender o que é, afinal de contas, esse fundo, o TRBL11. O TRBL11 é um fundo de investimento imobiliário, o famoso FII. A estratégia dele é bem clara: investir em imóveis de logística e indústria. O foco são galpões de primeira linha, principalmente naqueles lugares super estratégicos, pertinho dos grandes centros, o que o mercado gosta de chamar de last mile, sabe? A última etapa da entrega. E só para ter uma ideia do tamanho da operação, olha só esses números. O fundo tem 5 grandes imóveis, que somam mais de 188 mil metros quadrados. Conta com mais de 45 mil cotistas, ou seja, investidores, e um patrimônio líquido que passa dos 640 milhões de reais. Nada mal, hein? Agora que a gente já conhece o fundo, que tal dar uma espiada nos ativos que geram a receita? Vamos ver os galpões? Esse aqui, por exemplo, é o One Park, em São Paulo. É um ativo de altíssima qualidade e, o mais importante, está 100% ocupado. E não é por qualquer um, não. Inquilinos de peso com a Braskem e a Sherwin-Williams. É o tipo de imóvel que todo gestor de fundo sonha em ter. Outro exemplo de peso é esse galpão lá em Feira de Santana, na Bahia. O inquilino tem um contrato de locação de longo prazo e é ninguém menos que a Ambev. Ter uma empresa desse porte como locatária traz uma segurança, uma previsibilidade de receita que é fantástica. Com ativos tão bons assim, a gente até pode pensar que está tudo perfeito, né? Mas é aqui que a história ganha um novo contorno. Será que todos os imóveis do fundo estão alugados? E a resposta é não. Na verdade, esse é hoje o maior desafio do fundo. Olha só, 31% de toda a área dos imóveis está vaga. É um número bem significativo. Então, a pergunta é, de onde vem essa vacância toda? E a resposta está toda aqui, neste único imóvel em Contagem, Minas Gerais. Pois é, a totalidade dos 31% de área vaga do fundo se concentra nesse galpão que hoje está completamente vazio, esperando um novo inquilino. Com essa dualidade, né? De um lado, um ganho de capital enorme e do outro, esse desafio da vacância. Como isso tudo se reflete no desempenho financeiro e, claro, no bolso de quem investe? Olha, apesar do desafio, o mercado parece bem otimista. A cota do fundo valorizou mais de 21% no último ano. A gente pode ver essa evolução aí no gráfico, é uma performance tanto. E para quem investe buscando renda mensal, o número do mês é este, 12%. Esse foi o dividend yield anualizado. É um retorno com dividendos bem expressivo, principalmente para um fundo com ativos físicos desse tipo. E aqui a gente vê um impacto direto daquele pagamento de 109 milhões na vida de quem investe. A distribuição de dividendos por cota simplesmente saltou de 53 centavos em dezembro para 70 centavos em janeiro, um aumento de mais de 30% em um mês. Essa frase do gestor do fundo resume perfeitamente a estratégia. A ideia é oferecer um fluxo de caixa estável agora, que vem dos aluguéis, mas também ter umas cartas na manga, sabe? Como a venda de um ativo ou a alocação de um imóvel vago que podem destravar muito valor lá na frente. Olhando para frente, então, qual que é o plano da gestão para aproveitar esse momento e, ao mesmo tempo, resolver os desafios que ainda existem? O plano deles é muito claro, dividido em 3 passos.
Primeiro, usar parte da grana para diminuir a alavancagem, ou seja, pagar dívidas. Segundo, focar todos os esforços para alugar o galpão de contagem. E terceiro, distribuir o lucro daquela venda para os cotistas ao longo do primeiro semestre. Essa linha do tempo ajuda a dar um contexto, mostrando a evolução do fundo. E olha que interessante, a venda do ativo lá de Duque de Caxias, em 2024, foi o que preparou o terreno para esse grande pagamento que a gente está analisando hoje, em 2026. E o que esperar daqui para frente? O potencial é bem claro. Se o imóvel de contagem for alugado, isso pode adicionar mais 26 centavos por cota na receita mensal. Além disso, a cota ainda negocia com um desconto de uns 15% em relação ao seu valor patrimonial. Com caixa reforçado, o fundo parece estar numa posição excelente para crescer. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. Com tanto dinheiro em caixa, um plano de ação bem definido para o seu principal desafio e o mercado jogando a favor, a grande questão agora é: como o fundo vai usar todo esse impulso para escrever seu próximo capítulo? Fica a reflexão.